Tudo bem, pessoal? Meu nome é Eduardo Garibaldi, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui na FAAP e hoje eu vim com o professor Lucas para discutirmos sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e como isso tem afetado os países do continente africano. Tudo bem, professor? Tudo bem, Edu? Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez no OcaCast. Se você gosta do nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e especialmente no YouTube da Rádio TV FAAP, onde você pode acompanhar todos os episódios do OcaCast. Bom, para quem tem acompanhado notícias internacionais, ficou sabendo que recentemente, mais precisamente no dia 2 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um plano de tarifas de implementação em massa, que balançou a economia global, né? E as relações de todos os países e do mundo. É verdade, Eduardo. Eu só falo disso, basicamente, né? Eu sou uma pessoa especialista em Estados Unidos, eu tenho falado desse tarifaço o dia inteiro com a mídia, com todo mundo, nas minhas redes sociais. Sim. Basicamente, o que o Donald Trump fez foi tentar subverter a lógica da balança comercial americana. Ou seja, colocar tarifas altas para vários países com os quais os Estados Unidos têm déficit comercial, para que isso, de alguma forma, melhore, gere um superávit comercial nos Estados Unidos. Porém, né, isso está obviamente ligado à busca de uma maior pressão sobre a China, que vai ser o país que mais vai receber tarifas. O ponto é, muitos países que não têm as mesmas condições que a China recebem tarifas altas, né, 50%, 70%. Sim. E a gente vê que, no caso, a disputa é com a China. Ou seja, a disputa do balanço comercial é verdade? É verdade, mas é muito mais uma chamada para as negociações. Sim, quando falamos do comércio norte-americano, estamos falando, consequentemente, de um comércio global, né? Os Estados Unidos hoje é um dos maiores parceiros comerciais da maior parte dos países do mundo e que qualquer medida tomada por eles vai, de certa forma, influenciar a economia global. E vai impactar, as formas de governo vão impactar dinâmicas comerciais em torno de todo o globo. Mas é lógico que com a África não seria diferente, né? Não seria diferente, e aí eu vou até trazer para vocês, eu vi aqui alguns dados, Eduardo. A gente até colocou aqui na TV, por exemplo, as tarifas para Lesoto ficaram em 50%, Madagascar 47%, Botsuana 37%, Angola 32%, Líbia 31% e África do Sul 30%. Os outros países não sofreram? Sofreram. Tem uma taxa que a gente chama de taxa mínima, né? Que é tipo 10% em relação a tudo que é importado, Sim. que entra nos Estados Unidos. Essas tarifas, né, elas vão atrapalhar bastante no seguinte sentido. Para entrar um produto nos Estados Unidos, já existe um custo alto, né, de produção, de logística. Com a tarifa, esse custo aumenta. Ou seja, esses países que já têm muitas dificuldades de se inserir no comércio internacional vão sofrer ainda mais para entrar justamente naquela que é a economia mais avançada do sistema internacional. Então, na prática, esse tarifaço ele pune muitos dos países mais pobres que precisam ter uma taxa baixa de importação para os Estados Unidos para vender seus produtos. Com certeza. Pois é, o Lesoto, inclusive, conhecido como a capital do denim na África, tem uma economia muito dependente da venda de jeans de grandes marcas para os Estados Unidos, né? Mas como o próprio presidente Donald Trump disse, ninguém conhece. O comércio dos Estados Unidos representa 1/10 do PIB do país africano. E, em contrapartida, equivale a 0,006% das importações americanas. Então, fica o questionamento. Será que esses 50% de tarifas fazem sentido e se realmente estão equilibrados com a realidade desses outros países, né, menos desenvolvidos? Exato. Vamos pegar, por exemplo, Madagascar. É uma das 10 economias mais pobres do mundo e vai sofrer uma tarifa super alta, especialmente para um produto que é o que gera superávit para o país, que é a baunilha. A baunilha de verdade, né? Aquela que vem de Madagascar e tudo mais. E lá nos Estados Unidos, consome-se muita baunilha porque a gente está falando de doces, está falando de tudo relacionado a essa indústria gigantesca. Então, imagina, um país que depende quase totalmente da baunilha para poder ter superávit, para poder ter recursos para investir, agora vai ter diminuído bastante em relação a esse comércio internacional. Realmente. Botsuana, que possui um déficit comercial com os Estados Unidos, que, para quem não sabe, déficit comercial é quando a importação excede a exportação, é um dos principais exportadores de diamantes e pedras preciosas, né, para os países americanos. E em troca, eles recebem produtos de alta tecnologia, equipamento de mineração, máquina. Enquanto a Angola, ela ocupa o 9º lugar do mercado de exportações de aves, né, de aves dos Estados Unidos, e que em 2024 comercializou com os Estados Unidos 783,7 milhões de dólares em petróleo. E segundo o Banco Nacional do país, anunciou que vai restringir as licenças de importação de carne bovina e suína.
a partir de junho de 2025. Logo aí, né? Sim. E de forma que o governo angolano vai ter que buscar fortalecer a produção interna, vai ter que se virar para o mercado interno e reduzir a sua dependência mesmo do mercado externo. Com certeza. Acho que muitos países vão ter que começar a fazer isso, né? Buscar novos parceiros. Eu acho que não é diferente em relação à Líbia. A Líbia, a gente não tem tantos dados desse comércio, porque a Líbia recentemente passou por uma guerra civil, né? Mudança de governo, e agora está se estabilizando. Mesmo assim, a Líbia, boa parte do superávit dela, dos seus recursos, vem da exportação de petróleo. Então, colocada mais essa taxa, né? A gente vai ter, obviamente, uma diminuição da renda do país, porque o petróleo representa 25% do PIB na Líbia. Sim. Um quarto de toda a produção industrial, toda a produção econômica da Líbia depende, portanto, do petróleo. E aí a gente vai afetar, obviamente, essa questão do petróleo, que pode, inclusive, influenciar a questão da própria OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para que haja ali uma renegociação do preço do barril de petróleo. Com certeza. Na África do Sul também as exportações de veículo são muito atingidas. Uma vez que 10% dos veículos são só de fato produzidos na África do Sul e são exportados para mercados nos Estados Unidos, né? Além da indústria automotiva, a gente também tem o setor agrícola, que vai sofrer consequências porque houve mudanças mais bruscas no mercado da produção agrícola, como vinhos, produtos frescos, vão sofrer um impacto inicial muito maior. E a associação, inclusive a Associação dos Produtores de Citrinos, frutas cítricas, da África, avisou que as novas tarifas vão colocar em risco 35 mil empregos dos trabalhadores rurais. E estão relacionados com a produção dos citrinos no país. É verdade, né? Vai afetar muitas economias locais no continente africano. E isso são só alguns exemplos que a gente está dando, viu, pessoal? Dá para a gente trazer muitos países ainda. A gente está falando de mais de 50 países no continente africano. Sim. E os Estados Unidos é um dos principais parceiros de quase todos esses países. Hoje a China é a principal parceira, né, no geral, mas em segundo lugar vem quem? Estados Unidos. Então é grande parte. Exatamente. Não dá para a gente saber ainda o resultado disso tudo. A gente está vendo muita imprevisibilidade. O Trump, né, sua marca registrada é justamente essa tentativa constante de falar uma coisa, mudar. Então, o que é mais triste é que, na prática, o sofrimento maior vai ser com países mais pobres, menos desenvolvidos, que dependem muito da exportação para países ricos como os Estados Unidos. Realmente, fica aquela pergunta que se realmente é uma tarifa justa e equilibrada, né? E com isso a gente pode compreender que as tarifas impostas pelo atual presidente norte-americano impactam o comércio de diversas áreas, e principalmente os estados africanos. E que, apesar do crescimento econômico dos últimos anos, ainda possuem economias muito fragilizadas. E em relação aos seus grandes parceiros comerciais, principalmente, né? E seria essa realmente a ação feita para propagar negociações entre os países, ou realmente ele só quer colocar essas taxações a ferro e fogo? Pois é, essa é a grande questão que a gente está tentando entender agora, né? Quando se fala da China, sim, a tentativa era realmente para pressionar muito, para chamar para mesa de negociação. Faltou combinar com os chineses, igual a gente fala, né? Os chineses falaram, eu não estou sabendo de nada. Agora os Estados Unidos estão com os chineses negociando na Suíça depois que os Estados Unidos pediu uma mesa de negociação. O problema é, tudo bem, está suspenso para os países africanos, mas até quando? E qual a medida que esses países têm de negociar como a China tem com os Estados Unidos? Sim. Qual que é a opção mais simples para esses países? Buscar novos parceiros. Sim. Né? Reforçar ainda mais o comércio com a China, com a Rússia, com a Índia, com o Brasil, entre a própria região. Então, na prática, essa decisão do Trump vai isolar mais os Estados Unidos e vai empurrar o continente para outros parceiros que não sejam os próprios americanos. Sim. Bom, pessoal, uma coisa é certa. Não sabemos quais serão os próximos passos da Casa Branca, né? Como as demais economias vão negociar e se essas tais tarifas serão mantidas de fato, né? Só o tempo vai dizer as consequências disso tudo. Vocês querem saber mais, né, Eduardo? Sim. Fica com a gente aqui no OcaCast. Esse episódio aqui, a gente quer agradecer por muita gente que nos ajudou. Aqui, vocês estão vendo só eu e o Eduardo, mas tem ali atrás, nos bastidores, todo mundo que nos ajuda. Então, eu vou fazer, claro, uma menção direta a cada um. No áudio, Brenda Mendes. No playout, Júlia Ferrarese. Na direção de imagem, Pedro Giovanelli. No roteiro, Júlia Ferrarese e Mariane Shimoda. Por fim, na produção, Alziro Tonin, Micael Roira e Maria Cecília Teixeira. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.